Depois de muito tempo eu voltei pra gravar mais um vídeo pra falar bastante, né? Porque eu gosto de falar, mas falar de coisa boa é melhor ainda. Então eu voltei, hoje eu não vou fazer uma releitura de uma música, eu vou falar sobre um assunto que é baseado em uma música, mas vou deixar o link da música aqui embaixo pra quem quiser ouvir depois. E hoje eu vou gravar aqui no carro porque meu pai tá lá em cima e eu não gosto de gravar vídeo com alguém me olhando e com certeza meu pai ia ficar olhando pra minha cara, tipo, o vídeo inteiro. Então já desci aqui embaixo pra eu conseguir falar melhor. E o tema do vídeo hoje é sobre fazer a diferença pra Deus. E eu já queria começar falando que quando Jesus estava na Terra, em várias partes da Bíblia a gente vê isso, que por onde ele andava, sempre ia uma multidão atrás, uma multidão que contemplava os milagres, que admirava ele em tudo que ele dizia, mas estava só lá, só apenas seguindo, só apenas indo atrás. E eu vou ler três pessoas da Bíblia, vou ler 3 partes da Bíblia, que contam a história de 3 pessoas que fizeram a diferença, que não foram apenas multidão, mas fizeram a diferença. A primeira pessoa é a mulher com fluxo de sangue que se encontra em Marcos 5, versículo 24, e eu vou ler aqui para vocês. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava consigo mesma: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. E no mesmo instante a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha lhe acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhes disse: filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. O segundo é Zaqueu, que está em Lucas 17. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava. Figueira brava era uma árvore, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali e olhou para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para salvar os perdidos. E a terceira pessoa que eu separei era o cego Bartimeu, e que se encontra em Marcos 10, versículo 46. Vou ler. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhes diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhes disse: vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. O que essas 3 pessoas nos mostram e nos ensinam é que, apesar dos seus problemas, isso não se tornou um impedimento para chegar até Deus, e eles quiseram ser a diferença. A mulher, ela estava com uma doença terrível, ela já estava padecendo já. A Bíblia fala que ela apenas havia piorado, mesmo buscando os melhores médicos da época e gastando tudo o que ela tinha.
Mas mesmo com todo esse problema, ela não escolheu ser multidão que seguia, mas ela quis ser a pessoa que fez a diferença. E ela foi lá, se arrastou, foi por baixo, deu seus pulos e pegou nele, teve fé, e assim ela foi curada. E Zaqueu, que era publicano, pecador e cobrador de impostos, ele era pequeno. A Bíblia diz que ele tinha baixa estatura e quando Jesus passava, a multidão seguiu e ele não conseguia enxergar porque ele era pequeno e a multidão estava tampando. Então ele subiu até em cima de uma árvore, por onde sabia que Jesus ia passar. E quando Jesus passou, Jesus viu, Jesus percebeu o esforço dele em querer ver e Jesus se agradou disso. E também o cego Bartimeu, ele era cego, ele não enxergava, ele ficava apenas pedindo esmola para as pessoas. E quando ele percebeu que Jesus estava passando, ele começou a clamar, a gritar alto, ele usou de sua fé. E mesmo quando as pessoas falaram, cala a boca, para de gritar, ele gritou cada vez mais alto, até Jesus escutar ele e conceder o desejo que ele queria. E essas 3 pessoas nos mostram que apesar dos problemas, isso nunca foi um impedimento. Que quando uma pessoa quer chegar até Deus, ela consegue chegar até Deus. E a gente não pode ser apenas uma multidão que segue, que vai atrás. Nós devemos fazer a diferença. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que ir direto ao ponto, direto a Ele, direto a quem pode fazer pela gente. Às vezes acontece com a gente o que aconteceu com o cego, não de mandarem calar a boca, mas de falar pra gente, isso daí não dá, isso daí não tem salvação, isso aí já era, já acabou, já perdeu. Mas nunca leve isso em consideração. Quando Deus fala, não dá mais, não dá mais. Mas se não foi Deus que falou, se é uma pessoa que fala isso pra você, você não deve levar isso em consideração, você deve clamar cada vez mais alto, assim como fez o cego, até que Jesus te responda. Deus diz que quando a gente clama, Ele nos ouve. E quando a gente busca de todo o coração, a gente encontra. Então a gente não pode ser apenas multidão, nós devemos ser a voz que clama de todo o nosso coração. Você não vai encontrar Deus parado no seu canto quieto. Você vai encontrar Deus quando você procurar Ele, quando você buscar, quando você orar, quando você chamar a atenção dEle, quando você fizer a diferença. Tem até uma música que fala, mas eu não sou artista, não sou celebridade, não sou melhor nem o mais certo, eu sou a voz que clama no deserto. A gente nunca vai ser o melhor e nem o mais certo, porque Ele é o melhor, Ele é o mais certo. Mas uma coisa a gente tem que ser sempre, a voz que clama no deserto. O deserto pra gente significa uma coisa, uma passagem difícil. Deserto é um lugar onde as pessoas passam e elas têm necessidade e nem tudo tá como devia estar. Às vezes elas precisam de alguma coisa. E é nesse momento que a gente tem que ser a voz que clama cada vez mais alto. Eu falo por eu mesmo, eu não sou o melhor e nem o mais certo, e eu sou a voz que clama no deserto, porque a partir do momento que você para de ser a voz que clama no deserto, você começa a ser multidão e começa a não fazer diferença, você começa a ser a mais um peso, e você não deve ser isso, você deve ser cada vez mais a voz que clama e que grita. Tá passando vergonha? Passa. Tá se humilhando aos pés de Deus? Se humilha aos pés de Deus, não aos pés dos homens, que Ele nos honra quando a gente faz isso. Quando a gente demonstra o interesse, assim como o Zaqueu demonstrou interesse em ver Jesus, ou como o cego demonstrou em chamar Ele pelo nome, Ele nos honra, Ele vai atrás. Tome uma atitude, chame por Ele, clame o nome dEle, convide Ele para entrar na sua casa. E nunca se esqueça, você não é multidão, você é a voz que clama no deserto, e nunca deixe ninguém roubar esse cargo de você. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido edificante para a vida de cada pessoa. Sempre levem essa mensagem no coração e na mente de vocês. E quem tiver alguma ideia que quer que eu grave alguma coisa, não sei, se vocês quiserem, não sei, me manda mensagem ou comenta aqui embaixo. E é isso, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.